Glória a Deus. Bom estarmos adorando ao Senhor de todo o coração, não é verdade? Aleluia. Hoje temos a honra, e põe honra nisso, de recebermos nossa querida irmã Vasti de Oliveira, missionária enviada pela Missão Antioquia há alguns anos atrás para a Europa, e depois ela percorreu um caminho, né? Ela vai contar a respeito. A Vasti é uma irmã muito amada e que está na estrada da missão há muitos anos. E certamente Deus tem colocado no coração dela algo precioso que nós precisamos ouvir, né? Não só na forma de testemunho, mas também de aprendizado, de experiências que ela pode compartilhar conosco nesse sentido. Então, Vasti, fique à vontade, Deus te abençoe. Essa não é a igreja que você conheceu há outros anos, é um outro povo, né? Vai mudando, vai crescendo. Então, fique à vontade, Deus te abençoe. Fico contente porque não só eu mudei, amém? Que bom poder estar aqui. Eu estava chorando ali porque eu falei, Senhor, estar aqui hoje é um ato profético, porque exatamente esse ano faz 40 anos que eu saí do Brasil. E vou contar um pouco da minha história, porque acho que poucos sabem do que aconteceu. O Senhor me chamou para o campo missionário, eu era ainda muito jovem, eu só tinha 23 anos, e eu fui me preparando e só saí do Brasil com 26. Mas eu fui falar com a minha igreja que eu tinha um chamado missionário e que eu iria para o campo missionário. E a igreja falou assim, nós não podemos te enviar, mas você é livre para buscar outra igreja. Então, eu fiquei sem igreja. Estava na Missão Antioquia e sem igreja. O pastor Joed, na época, 40 anos passado, ele estava como pastor aqui. E ele também ajudava a Missão Antioquia. Então, ele me conheceu. E lá na Missão Antioquia, eu sem igreja, e o pastor Jonathan conversou com ele, então eles me apresentaram para a igreja de São Caetano do Sul. Então eu vinha todos os domingos para a igreja aqui em São Caetano do Sul. Mas eu não era nada disso que eu sou agora. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar. Eu sou o tipo de missionária que eu acho que qualquer um que me conhecesse bem nunca iria me mandar para o campo missionário. Porque eu era medrosa, tímida, eu não falava com as pessoas, eu tinha medo de chegar e orar para as pessoas, medo delas dizer não, medo de ser rejeitada. Então, eu não entendo como Deus teve a misericórdia de mim e me mandou para o campo missionário. Primeiro foi Portugal, e eu gosto de pensar que Deus realmente me tirou do Brasil para me mostrar, para me ensinar que Ele é o meu Pai, que Ele me ama e que Ele cuida de mim, porque não tem outra explicação. Então, no campo missionário, eu aprendi a ficar sozinha, aprendi a viver longe dos meus pais, da minha mãe. Isso, para mim, era um absurdo. E quando o Senhor começou a falar comigo, que para eu entregar toda a minha vida, eu estava no seminário, e nesse seminário tinha um quadro, eles fizeram dizendo assim, missões está no coração de Deus. E foi falado muito nesse tempo no seminário, missões está no coração de Deus. E muitos dizem que ia para a África, outro ia para o Japão, outro ia para a China. Eu falava, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu tenho medo, eu não sou missionária, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho fé o suficiente para ser missionária. Eu vou falar tudo isso para vocês verem como Deus escolhe as coisas que não são para confundir os que são. Então, nesse tempo, eu estava lutando muito com o Senhor. Me lembro que nós estávamos num acampamento de jovem e o Senhor falou comigo, Vasti, entrega toda a sua vida. Eu pensei na comunidade, né, que eu disse, então tudo bem, eu vou ficar no Brasil e vou trabalhar na comunidade. Achei que essa era uma boa ideia. Mas a única coisa que o Espírito Santo me falava, entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega a sua igreja, tudo que você tem. Naquela hora, eu estava sozinha, então eu disse, tudo bem, Senhor, eu entrego, porque eu vou ficar no Brasil.
Mas quando nós voltamos, tinha uma missionária cantando, e ela convidava para que nós, quem quisesse entregar a sua vida para ser missionário, era para ir para frente, né, entregando a sua vida. Aí eu dizia, não, eu não quero, eu quero ficar no Brasil, eu não quero sair. E eu chorava, porque o Espírito Santo falava muito comigo, que era para eu entregar. E eu falava, mas eu sou pobre, não tenho dinheiro, não sei falar, não tenho fé suficiente. Então, eu estava numa luta na minha mente, falando tudo isso para Deus. E, de repente, ela começou a cantar um cântico. Que vaso sois, se não tens nenhum poder, deixa Cristo te encher, deixa Ele modelar ao seu querer. E quando ela cantou isso, eu não tinha mais pergunta nenhuma. A única coisa que eu tinha que fazer era entregar. Mas mesmo assim eu disse, não, eu não vou, porque eu não quero. E todas as desculpas. Aí, de repente, eu senti que eu ia morrer. Aí, quando eu senti que eu ia morrer, eu corri para frente. Eu falei, tudo bem, Senhor, estou aqui, entrego tudo. Entrego pai, entrego mãe, entrego desejo de ter uma profissão, de ser uma mulher de negócio, porque esse era o desejo do meu coração. Então, eu fui para frente correndo, porque eu só tinha 23 anos. Eu disse, eu não quero morrer agora. Mas eu entendi que naquele dia o Espírito Santo estava me dando a última oportunidade de realmente me entregar completamente. Porque ele sabia que se passasse dali, irmãos, eu nunca iria pensar nisso. Eu não queria mais saber disso. Então, Deus sabe como trabalhar com qualquer um. Ok, entreguei. Quando cheguei no seminário, todo mundo falava, Vasti vai para o campo missionário, ela se tornou missionária. Eu falava morrendo de medo. Eu queria desaparecer do Brasil. Eu pensava, se eu voltasse para Goiânia, lá ninguém me conhece e ninguém ficaria sabendo de que eu decidi ser missionária. Essa era a minha situação emocional. Então, e assim as coisas foram ocorrendo, e eu fui para a missão Antioquia, meus pais não queriam, uma confusão. Aí, quando eu fui estudar, autoridade espiritual. Aí uma moça, a nossa professora falou assim para mim, eu falei, olha, eu estou orando porque meus pais não querem que eu seja missionária. E eu não sei o que fazer. Eu já estava preparando para ir para Portugal. Ela me disse assim, não ora nem jejum mais, você vai e pede perdão para o seu pai, porque eles são autoridade sobre a sua vida. Então, naquela noite, eu fui, conversei com os meus pais, disse, olha, pai, mãe, eu tenho um chamado, eu tenho convicção disso, mas tudo bem, eu volto para casa amanhã, se vocês quiserem. Eles falaram assim, nós amamos você, mas nós não podemos impedir o que Deus tem para você. Amém? Então, irmãos, em 81, para encurtar a história, eu estava aqui nessa igreja. Eu me recordo tão bem como hoje. Os pastores estavam me ungindo e me separando para Portugal. Então, foi um tempo assim bem diferente na minha vida, difícil, e que eu não estava entendendo nada. A única coisa que eu estava fazendo era obedecendo o que Deus estava falando comigo. Então, em 81, exatamente, eu fui enviada por esta igreja. E até, eu creio que 91, 94, essa igreja me sustentou na Europa. Foram 18 anos que vocês oraram por mim, me ajudaram financeiramente. E nesta manhã eu quero dizer muito obrigada a todos vocês que oraram, que intercederam. E eu creio que tudo que foi feito em Portugal, vocês vão receber no céu, amém? Vocês têm parte das vitórias, das derrotas, das lutas ali em Portugal. Então, eu estou muito agradecida a vocês por ser uma bênção na minha vida, e hoje, para mim, estar aqui é um ato profético, porque são 40 anos servindo ao Senhor. E quando cheguei em Portugal, as lutas começaram ainda, porque eu ficava, todas as missionárias chegavam e falavam assim, o Senhor me chamou, e eu deixei tudo, e estou feliz, e eu chorava. Durante 2 anos, eu falava para Deus, eu equivoquei, eu quero voltar para o campo missionário, eu quero voltar para a minha casa. Irmãos,
é incrível, porque naquela época também eu não sabia que missionário é normal, é gente, eles têm sentimento também. E eu ficava com medo de contar para os meus amigos o que eu estava sentindo. Então, eu chorei 2 anos sozinha de bobeira, porque eu não sabia que eu podia compartilhar com os meus amigos. Então, eu também tinha medo de compartilhar com eles, porque eu era missionária, e todas as missionárias que chegavam estavam muito felizes. E foi essa luta na minha mente. Eu falava, talvez eu equivoquei. Até que um dia, Deus é muito lindo conosco. Foi uma missionária da Inglaterra, e ela contou, a única que eu ouvi até hoje, exatamente o que eu passava. Quando ela contou a história dela, e ela disse que ela não queria obedecer, mas ela foi para a África e contou como Deus abençoou os africanos, e ela estava feliz. Eu falei, ai, glória a Deus, então eu sou normal. Passou essa fase, e eu perguntava, Senhor, por que eu nunca fui trabalhar na comunidade? Eu sempre entreguei pensando que eu ia para a comunidade. Estava muito claro. Foi um outro pregador da Inglaterra. E ele falou assim, Deus nos mostra o conhecido para nos levar os desconhecidos. Eu entendi. Falei, ó, Senhor, tudo bem. Todas as respostas, todas as perguntas tiveram resposta. Então, eu já não tinha mais dúvida que eu deveria ficar em Portugal. Então, em Portugal, nós começamos muitas igrejas. E até hoje, eu tenho amigas que falam comigo daquela época, e elas choram, e Vasti, vem nos visitar. E o desejo do meu coração agora é voltar a Portugal, visitar essas pessoas. Nós começamos numa cidade muito pequena, irmãos, e muito idólatra, é divisa da Espanha. O que me impressionou nessa cidade, que as pessoas aceitaram Jesus porque foram libertas. Uma foi liberta de feitiçaria e estava morrendo já. Ela foi para Lisboa, encontrou Maria Pires e foi liberta. A outra foi liberta em Monção mesmo. Ela é cabeleireira e foram orar por ela. Ela vomitou cabelo, essa coisa toda. Então, foram libertas. Mas a nossa igreja demorou muito para crescer. E o que me impressionou foi uma mulher chamada Dona Rosa. Ela era conhecida na sociedade. E lá era muito, muito assim, importante você fazer parte da sociedade, fazer parte da igreja católica. Então, ela tinha uma cadeira específica, seu esposo tocava na banda. Depois, nós evangelizamos essa mulher durante 5 anos, indo na casa dela. Ela nunca decidia. E, às vezes, nós íamos... parecia que ela tinha aceitado Jesus e que ela tinha entendido tudo. Na próxima vez que a gente voltava, ela estava do mesmo jeito e a gente saía de lá chorando. Mas, irmãos, depois de muito tempo, uns 10 anos, essa mulher batizou, não tem mais vergonha de ir à igreja, fala de Jesus para todos da cidade. Todos sabem que ela batizou. Então, para mim, foi impressionante, porque foram 10 anos de oração para essa mulher tomar uma posição. E eu falei com ela fala de Jesus, a filha dela é juíza na cidade, conhece Jesus, ela fala de Jesus para os netos, fala da idolatria para todo mundo, não tem vergonha de Jesus, esse é o poder da oração. E o que mais me impressionou, irmãos, conversando com uma delas, depois de 40 anos, quando nós chegamos, nós tínhamos uma lista de oração. E essa lista de oração, todas as sexta-feira, subia para orar. Então, durante todo o dia, na sexta-feira, tinha alguém orando lá. E impressionante que todas as orações que a gente colocou lá, uma que me impressionou, 2. Uma é que a estrada lá tinha muitas curvas, e a gente passava muito mal para ir para outra cidade, mais ou menos em 1 hora de Monção até Valência. E a gente sentia muito mal. E a Noêmia falou assim, falou para nós, vamos orar para que Deus tira o que está engavetado, o projeto dessa estrada que está engavetado, para que essa estrada que eles consertam, que eles arrumam, trabalham nessa estrada. E, irmãos, tão lindo que agora a estrada ficou excelente. Trabalharam, construir uma nova estrada, está bonita. Irmãos, isso me impressionou. Isso foi projeto de oração, quando nós estávamos lá todas as sexta-feira. A outra coisa que me impressionou, que depois de 40 anos, a Maria Pires falou, olha,
eu quero que a igreja, era bem escondidinha, lugar bem escondido, eu quero que fique perto da praça. E nós orávamos. Agora minha amiga me falou, Vasti, a nossa igreja foi para perto da praça. Exatamente como oramos, irmãos, não desista. Isso depois de 40 anos de oração. Então, se você tem colocado alguma coisa, algum projeto, alguma visão que Deus tem colocado no seu coração que ainda não aconteceu, não desista, porque Deus é fiel e Ele vai trazer resposta às suas orações, amém? Então, depois de 14 anos em Portugal, o Senhor falou comigo, Vasti, o seu tempo acabou em Portugal. Eu disse, não, agora eu não saio. Sabe por quê? Porque foram 2 anos, eu chorei, eu não queria viver em Portugal. Portugal é minha casa, é minha família, eu já não tenho mais nada no Brasil, eu não quero sair. Eu estava lutando com Deus, e um dia, eu amo Portugal, isso é minha vida, eu não tenho mais nada a não ser aqui, essa igreja, Portugal, tudo era meu lá, né? Lógico que eu pensava. Aí, quando eu subi para orar, uma manhã, para a igreja, o Espírito Santo falou para mim assim, Vasti, fui eu que coloquei Portugal no seu coração. Eu posso colocar outra nação. Eu falei, ai, Senhor, então tudo bem, eu vou embora. Quando eu saí de Portugal, irmão, pela primeira vez, todas as pessoas que vinham despedir de mim, eu sabia que eu não voltaria mais a Portugal depois de 14 anos morando a Portugal. Então, eu voltei para o Brasil sem saber para onde ir. E eu fiquei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Para onde vou? E orando, fui para Londrina, um amigo falou, tem uma amiga que está trabalhando com português na França, com portugueses, e ela precisa de ajuda. Eu falei, acabou meu tempo em Portugal, então eu estou livre. E entrei em contato com ela, e ela disse, olha, Vasti, pode vir, estou te esperando, é um grupo de portugueses e africanos. Então, eu comecei a arrumar os documentos para ir para a França. Quando eu fui no consulado francês, era tanto dinheiro, era tanta coisa, eu não tinha nada, nunca tive. Eu saí do consulado chorando, e eu falei, Senhor, eu não estou te pedindo para ir para a França, eu não quero ir para a França, então, se o Senhor está nesse negócio, abra as portas, porque, na verdade, eu não vejo nenhuma condição. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo, Vasti, você tem o documento de Portugal. Com esse documento de Portugal, você pode entrar e sair com a residência de Portugal. Você pode entrar e sair na França como francês e como os portugueses. Eu assustei, porque ninguém nunca tinha me falado nada disso, e eu não sabia também que realmente isso poderia acontecer. Então, eu fiquei animadinha, fui para Portugal, cheguei em Portugal, fui para a França. Isso tudo, irmãos, Deus abrindo as portas, me dando dinheiro para a França, me dando dinheiro para voltar para Portugal. E quando cheguei na França, realmente fui trabalhar com africanos. E o que mais me impressionou na França é que eu creio que Deus me levou para a França, só para isso. E quando eu cheguei lá, era um grupo de realmente africanos, angolanos, e tinha um das ilhas lá, que eu esqueci o nome da ilha. Então, quando eu estava trabalhando lá, um rapaz que era brasileiro dançava em Mônaco, porque eu morava 20 minutos de Mônaco. Ele dançava em Mônaco e conheceu a missionária que estava trabalhando lá e que me convidou para estar ajudando. Então, esse brasileiro veio na nossa reunião, Dalto. E quando ele chegou lá, nós oramos, abençoamos, e depois de alguns dias ele me buscou e falou, Vasti, eu sou homossexual e eu quero ser livre. E eu falei assim, tá bem, eu já sabia disso. Mas por que você não me falou nada? Eu falei, não, eu estava esperando que você viesse buscar ajuda. Então, o Dalto aceitou Jesus, foi liberto, transformado, mas com muitas lutas. Às vezes, 3 horas da manhã, ele me ligava para orar por ele, porque ele estava sendo tentado para sair para a rua. Então, como eu não podia estar muito tempo que ele trabalhava, eu dei algumas cassetes. Naquela época, ainda era cassete. Então, eu dei cassetes para ele, ele ouvia aquilo dia e noite,
porque ele era tão tentado que ele não suportava. Então, ele foi completamente liberto, ele saiu de ser dançarino, voltou para a Itália, e na Itália ele tinha uma amiga tão depravada quanto a ele. E esta mulher morava também com um italiano, brasileira. E quando o Dalto chegou, ela ficou impressionada como ele tinha transformado. O seu linguajar não era mais o mesmo. Ele só falava maldições, palavras horríveis. E ela perguntou o que aconteceu, né? Ela foi também nos visitar lá no início. Aí ela aceitou Jesus como Salvador. Ela foi tão radical que ela deixou o rapaz e falou, olha, agora sou crente. E ele pegava muito no pé. Pecado é pecado, é pecado, é pecado, então você tem que mudar. Então, ela deixou o rapaz. Depois de 9 meses, ela disse, olha, sou cristã, batizou, e nós não podemos continuar juntos. E depois de 9 meses, ele também aceitou Jesus, foi batizado. Depois eu liguei, ela me falou, Vasti, eu aceitei Jesus, meu esposo também, nós nos casamos, e eu me senti tão limpa diante de Deus, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E agora tenho um filhinho, meu esposo também é cristão, e Dalto falava de Jesus para todo mundo naquelas igrejas, e falava, e andava nos hospitais. Ele se tornou um verdadeiro evangelista. E depois, mais ou menos, parece 3 anos, ele realmente foi com Jesus. E eu fiquei maravilhada, falei, Senhor, pelo menos esse eu tenho certeza que eu tenho a coroa lá, porque ele já está com Jesus. E evangelizava todo mundo, deu testemunho de vida transformada, liberta pelo poder do nome de Jesus, amém? E depois de algum tempo que eu estava lá, a igreja estava crescendo, era a minha vida, e eu estava apaixonada, feliz, pensando que eu ia ganhar a França, pelo menos Nice para Jesus, porque lá tem muitos portugueses, tem o café dos portugueses, restaurante dos portugueses, onde que eles vão jogar. Então, eu estava muito contente, porque eu conheço a cultura, então eu estava tentando entrar, e nós já estávamos com 12 pessoas, aquilo era a minha vida. De repente, a minha amiga que me sustentava lá, a França é muito caro para viver lá, ela foi à falência. E quando ela foi à falência, a missão falou, Vasti, é muito caro, nós não podemos te sustentar aí, você tem que vir embora. Então, alguns foram para a igreja francesa, outros foram para outra igreja, mas graças a Deus ficaram com Jesus. Então, eu tive que sair da França. Então, eu fiquei 4 anos na França. Então, foram 14 anos em Portugal e 4 anos na França. E quando eu cheguei no Brasil, eu estava derrotada, eu estava arrasada. Eu tinha perdido tudo o que eu mais amava. A igreja, para mim, era como se fosse meus filhos, minha filha. Era tudo o que eu tinha. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu estava frustrada, derrotada. Eu falei, Deus, chega, eu não quero mais nada. Acabou. Eu não tenho chamado de missionária, foi um fracasso, eu estou derrotada. Eu gemia às noites, de tanta dor da perda, como se as pessoas e a igreja fosse minha, não é verdade? Que coisa horrível. Olhando para o passado, eu penso, não precisava de eu sofrer tanto. É Jesus que morreu pela igreja. Nós não somos dono de nada. E foi tão horrível que eu falei para Deus, agora chega. E foi um pastor na minha casa, ele falou assim para mim, olha, Deus vai te levar para outro país. Quando ele falou assim, eu pensei, do jeito que eu estou, não. Quando eu pensei, o Espírito Santo falou, do jeito que você está, e vou te usar. Aí eu falei, tá bom, Senhor, então do jeito que eu estou, como eu estou, eu vou. E cheguei lá nos Estados Unidos, minha amiga estava trabalhando. Falei, agora eu vou trabalhar também, não quero saber desse negócio de missionária, não. Mas eu vou para os Estados Unidos. Em 3 dias, irmãos, eu não tinha nenhum dinheiro, não tinha nada. E para ir para os Estados Unidos, uma mulher estava mais ou menos um maço de papel, assim, de documentos, para ir para os Estados Unidos. E ia visitar a filha dela. Quando eu encontrei com ela no próximo dia, para saber se eles tinham aceitado, me dado a Visa,
a mulher falou assim para mim, não me deram. Eu falei, bom, se não deram para essa, mas menos para mim, porque só tinha uma cartinha, nada mais, nenhum documento a não ser essa carta, me convidando para pregar lá. Aí, quando eu cheguei, a moça que pegou o meu passaporte olhou e falou, você sempre faz isso, né? Você prega? Sim, faço. Então, ela me deu o carimbo. Eu ganhei 10 anos nos Estados Unidos, irmão. Sem dinheiro nenhum, sem nenhum papel, sem nenhuma documentação. Então, eu pude ver a mão de Deus novamente abrindo as portas. Então, quando cheguei lá, eu comecei a trabalhar, porque agora eu vou ganhar dinheiro. Chega. Depois que eu cheguei, eu fiquei apavorada, porque eu não tinha igreja. Essa era a minha vida. Eu descobri que eu sou missionária. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sou missionária, eu quero trabalhar na igreja. E eu comecei a andar atrás das pessoas. Eu não falava espanhol, não falava nada de inglês, português e olha lá. Então, eu ficava buscando as pessoas que estavam falando português. Inclusive, encontrei um homem e fui falar com ele assim. Aí eu falei, não, eu posso ir na sua casa. Mas quando cheguei lá, eu percebi que a mulher ficou com medo de mim, né? Quem é essa mulher que está na rua e já entra na minha casa? Então, eu fui um pouco mais devagar. Mas aí, orando e pedindo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Encontrei com um pastor brasileiro que ia abrir uma igreja em português, trabalhando com brasileiro. Então, fui ajudá-los. Ele ficou mais ou menos, eu creio que foi 2 anos, e depois ele voltou para o Brasil e buscou uma igreja hispana. E nessa igreja hispana, a pastora não falava português e eu também não falava espanhol. Mas Deus foi tão lindo que eu falava em português para ela, eu pregava em português e ela traduzia em espanhol. E ela falava espanhol comigo e eu entendia. Então, a gente se comunicava. E começamos a trabalhar com libertação, com visitação. E o Espírito Santo começou a fazer milagres de maneira sobrenatural. Vida sendo salva, liberta. Ela é uma pastora dinâmica. E o pastor também. Então, trabalha muito com a obra de libertação. Então, nós vamos trabalhar junto. E começamos a trabalhar durante todo esse tempo nesta igreja hispana. E o que mais me impressionou nesta igreja foi que um casal, eu vou contar para vocês porque eles já me deram permissão para contar. A primeira vez que nós fomos aconselhar esse casal, ele batia nela e ela tinha que ajoelhar, pegava o cinto e ele batia. Quando eu ouvi isso, eu fiquei... Meu Deus, como pode acontecer um negócio desse? Eu não conseguia entender que eu estava ouvindo uma coisa dessa, tão terrível, tanta violência. Então, nós oramos por ela, ela perdoou o esposo, e depois ele veio também, pediu perdão para ela, pediu perdão para os filhos, e conclusão, os dois hoje parecem 2 casaizinhos de namorado. Eles são conselheiros de casais. Então, Deus fez um milagre tão grande na vida desse homem, de maneira sobrenatural, transformando, libertando e usando eles para a glória de Deus. Então, todo esse tempo nos Estados Unidos foi envolvido com a igreja. Então, eu tinha uma vida muito, muito dinâmica lá na igreja, envolvida, evangelizando, levando pessoas a Cristo. Então, realmente, a palavra profética se cumpriu. O Senhor me honrou ali pela obediência. Não é nada que eu queria, nada que eu quis. França nunca quis, Portugal nunca quis, Estados Unidos muito menos. E eu só fui ficando em Portugal porque eu pensava que de Portugal eu iria retornar para a França, porque esse era o meu sonho, por causa da igreja, das pessoas que eu conhecia e daquilo que eu podia fazer como na França. Então, algo que estava muito forte no meu coração. Mas o Senhor nunca permitiu eu voltar mais para a França. Mas eu vi milagres acontecendo. O que mais me impressionou, irmãos, é que o Espírito Santo foi curando a minha vida em Portugal. Foi tremendo. Muitas vezes nós temos fortaleza, como Paulo disse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ler. 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante, ele disse: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas que nós temos, irmãos, são poderosas em Deus para destruir fortaleza.
E quando eu fui para Portugal, eu fui descobrir que eu tinha tantas fortalezas na minha vida. E a misericórdia de Deus foi tão grande comigo, que me levou do jeito que eu era. E a primeira vez que eu fui ouvindo sobre cura interior, eu assustei. Eu falei assim, não, isso não pode ser de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar isso no Brasil, muito menos no seminário. Então eu falei assim, não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Graças a Deus que eu não falava para ninguém. Mas a minha mente entrou em luta. E eu comecei a orar. E a pedir ao Espírito Santo que tivesse misericórdia de mim. Que se tivesse alguma fortaleza na minha vida, que Ele realmente destruísse. E uma fortaleza, irmãos, ela começa com um pensamento. Ela não começa com vários pensamentos. Ela começa com um, por exemplo, você não tem possibilidade. Você não tem capacidade. Você não pode falar de Jesus. Você não sabe falar de Jesus. Você vai errar. Essas pessoas não vão querer te ouvir e vão dizer não. Então, eu estou falando para vocês a história da minha vida. Então, quando eu fiquei sabendo de cura interior, eu comecei a orar e a pedir para que o Senhor tivesse misericórdia de mim e revelasse aquilo que estava dentro de mim. E essas fortalezas, Paulo fala que nós devemos levar cativo a obediência de Cristo Jesus. E nós sabemos que quando uma pessoa é presa e ela tem que ser algemada, ela não vai porque ela quer, ela vai porque é forçada a ir, não é verdade? Ela é obrigada a ir. Assim somos nós. Nós temos que pensar o que estamos pensando. O que você está pensando, o que tem na sua mente. São fortalezas malignas, diabólica, destrutiva, dizendo que você não é capaz, que você nunca vai conseguir fazer nada para Deus, ou mesmo profissional, você nunca será bem-sucedido. Essa era a minha situação. E eu estava assim, orando e pedindo para o Senhor, que tivesse misericórdia, destruísse essas fortalezas na minha vida. Eu não queria viver a vida que eu estava vivendo. E orando, o Espírito Santo me mostrou uma coisa impressionante. Uma vez, uma das meninas estava trabalhando, e depois que ela terminou, ela falou, Vasti, por que você não é capaz de nos elogiar? Você sempre as coisas mal, você é capaz de ver. Mas quando a gente faz as coisas boas, você nunca fala nada. Mas as erradas, você sempre vem nos acusar. E eu assustei, porque eu nunca imaginei que eu fosse desse jeito. E como eu já estava orando, pedindo para o Espírito Santo destruir as fortalezas, os pensamentos de rejeição, de inferioridade, de medo na minha vida, o Espírito Santo me mostrou ali. Então eu comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou assim? O que está acontecendo no meu passado, ou o que aconteceu, eu quero saber. Então o Espírito Santo me mostrou, gente, eu já estava com 30 anos. O Espírito Santo me mostrou exatamente quando eu tinha 15 anos, a minha mãe saía e a gente arrumava tudo para deixar tudo bonitinho, porque queria receber um elogio. Ai, que bom, filha amada, você fez tudo certo. Era capaz dela chegar e ver isso aqui, só que estava fora do lugar. E ela brigava com a gente. E eu nunca imaginei que isso havia acontecido. E quando o Espírito Santo me mostrou, eu vi exatamente a minha mãe. Eu perdoei a minha mãe, nunca falei nada para ela, ela estava viva, porque eu sei que ela não iria aceitar. Então, eu pedi perdão e comecei a mudar. Comecei a ver as coisas boas que as pessoas faziam para mim e onde estavam. A segunda coisa, irmãos, eu tinha um complexo de rejeição muito, muito forte que estava dentro de mim. Então, o Espírito Santo começou a mostrar o que estava dentro de mim, porque eu me sentia tão rejeitada. Eu tive uns pais maravilhosos, trabalhava para nos dar sustento, nunca nos deixou faltar nada, mas era só isso e nada mais. Então, eu nunca recebi um abraço do meu pai, te amo, você é maravilhosa, você é linda, nada, só coisas negativas. Então, eu fui crescendo com medo das pessoas, com medo de falar, com medo de ser rejeitada, mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que me curou, me libertou, me sarou, e agora Ele me fez pessoas para ajudar outras. E quantas pessoas nós temos levado a Jesus, e um dos testemunhos que mais me impressionou, esse foi o do Omar.
ele começou a falar um dia, nós estávamos numa reunião, ele falou assim, olha, eu tenho medo de autoridade. Então, quando ele falou assim, eu falei, então você tem algum problema emocional. E comecei a fazer perguntas para ele. Então, ele falou assim, olha, a minha mãe, ela sempre fazia comparações comigo e com meu primo. Meu primo sabia fazer melhor as coisas e eu não. E se ele estivesse diante de um pastor ou qualquer outra autoridade, polícia, ele tinha muito medo. Ele não conseguia se expressar. Então, naquele dia, nós oramos por ele. Omar foi completamente liberto. Hoje, ele é pastor no México. Então, a gente tem visto os resultados das curas emocionais, das curas espiritual também, de demônios que oprimiam as pessoas, que elas foram liberadas pelo poder do nome de Jesus. Então, a nossa pergunta e a minha pergunta para mim hoje, quais são as fortalezas que estão na sua mente, porque você tem armas que você pode destruir essa fortaleza. E uma das armas que nós temos que é poderosa é a palavra de Deus. Amém? Em Filipenses 3:20 diz que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, se nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que está em nós. Então, esse poder está dentro de você, está dentro de mim. O que nós temos que fazer é tomar posse e agir com a autoridade da palavra que você tem para tomar posição e não deixar que esses pensamentos malignos, destrutivos, te destroem. Porque você é capaz, você é ungido. E outra coisa, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Outra palavra maravilhosa que está na palavra é a adoração, é o louvor, é o Salmo 103 que diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados, e sara todas as nossas enfermidades, e nos renova a nossa juventude como a águia. Eu gosto muito desse salmo, principalmente porque ele renova a nossa juventude, amém? Perdoa os pecados, sara as enfermidades emocionais, espiritual. Nós temos um Deus completo, que ali na cruz, Ele fez tudo completo para mim e para você, para nós vivermos a vida vitoriosa que Ele comprou, não é verdade? Ele venceu todos os demônios, colocou todos debaixo dos seus pés e deu à igreja autoridade. Então você e eu, nós somos a autoridade aqui na terra para andar em vitória, para salvar, para libertar, para curar. Amém? Porque você tem tudo o que você precisa para amar a Deus, para servir ao Senhor, para evangelizar. Nós estamos vivendo, todos nós estamos vendo que estamos nos últimos dias. Então é o tempo de nós aproveitarmos, não deixarmos o medo. Eu fiquei impressionado um dia que nós estávamos em Portugal e um amigo falou assim, um pastor, vai, Vasti, bate lá na porta. E eu fiquei parado, não, pode ir, porque a única coisa que eles podem dizer para você é um não. Eu aprendi isso. Então, cada vez que eu vou falar de Jesus ou orar para alguém, eu sempre penso, o que eles podem me dizer é um não e pronto, acabou, né? Não vão me bater. Então, irmãos, o que eles podem dizer para você é não. Mas eu tenho quase certeza que na época que nós estamos vivendo, eles estão querendo ouvir de Jesus. E responsabilidade minha e sua de romper com as barreiras que está dentro de nós. Romper com o espírito de medo. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o medo é um espírito. Então, se você tem medo de evangelizar, de orar, como eu tinha, gente, coisa horrível. Cresci na igreja, cantava junto com os jovens, mas eu estava assim. Então, irmãos, você é uma pessoa que Deus escolheu onde você está, do jeito que você é, para salvar e para libertar as pessoas. Aproveita as oportunidades, porque as pessoas estão abertas, estão querendo ouvir de Jesus, amém? Então, agora, graças a Deus, é no avião, é no banheiro, é em qualquer lugar que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus e oro com as pessoas, porque eu fui liberta completamente do espírito
de medo. Então, se você hoje tem esse espírito de medo de comunicar a palavra, de orar por alguém, eu quero falar para você que esse mesmo Espírito Santo que me libertou, vai te libertar e fazer de você uma evangelista, uma mulher que tem prazer em ganhar almas para Jesus, amém? Deus é maravilhoso, basta você querer. Se Ele fez por mim, Ele faz por você também. Então, agora, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei com Covid. Agora vou voltar lá. E com essa história de Covid, eu nunca quis voltar para o Brasil, eu nunca queria. Então, um dos amigos meus falou, conversando, não pedi passagem para ele, não falei nada de voltar para o Brasil. Ele falou, Vasti, por que você não volta para o Brasil? Eu falei, de jeito nenhum, eu não quero, eu estou muito bem. Aí, eu pago a passagem para você. Eu falei, não, mas eu não quero. Aí eu falei, tudo bem, então paga para Orlando, porque eu quero ir para Orlando. Tinha uma amiga lá, que é como se fosse minha amiga, conheço muitos brasileiros lá, aliás, lá tem mais brasileiro do que americano. Então, eu cheguei, ele falou, tudo bem, pagou. Aí, quando eu voltei de Orlando, eu fiquei com Covid. Então, fui para o hospital, fiquei 8 dias, estava muito mal. Aí, o médico me ia mandar para casa sexta-feira, mas ele falou, não, você pode ficar mais um dia. No sábado, eu tive um ataque do coração. Essa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu gritava de dor, porque passava daqui para esse braço. Eu gritava. E o pior de tudo, que as enfermeiras não vinham. Elas sempre atendiam rapidamente. E aquele dia estava horrível. Eu saí na porta e comecei a gritar. E quando comecei a gritar, ela ficou apavorada. Você não pode sair. Eu disse, eu estou morrendo. E gritei de novo. E de repente, meu quarto estava cheio de enfermeiro, médico, e tudo em cima de mim. E eu falava, estou com dor. Eles me deram morfina e depois algum remédio lá, a dor passou. Mas eu pensei que fosse morrer de dor. Isso foi o pior, porque o Covid eu tinha passado, eu já estava bem. Aí eles falaram, não, segunda-feira nós vamos colocar em você um stent. Eu falei, tudo bem, já estava no hospital mesmo, porque se eu não estivesse no hospital, se eu tivesse ido para casa na sexta-feira, eu morreria, porque eu não iria conseguir chegar no hospital a tempo, porque era longe da minha casa. Então, Deus providenciou todas as coisas. Na segunda-feira, eles colocaram o stent, estava muito bem. E eu comecei, quando foi para sair do hospital, eu assustei, porque ninguém queria me receber na sua casa. Lógico. Todo mundo naquela época estava com medo de Covid, porque na igreja já tinha muita gente e muitas pessoas. E lá nos Estados Unidos estava espalhando o Covid. Então, me falaram assim, vai para um hotel. Eu falei, como que eu vou para um hotel? Super caro? Não vou. Aí falaram, vai para a igreja. Então, quando falaram para mim ir para a igreja, porque a senhora da casa que eu vivia falou para mim que não poderia me receber lá. Aliás, falou para a pastora. Aí, quando me falaram para ir para a igreja, eu falei, Santo de Israel, poderoso de Jacó, eu não tenho ninguém aqui. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti totalmente só. Aí eu comecei, eu acho que eu tenho que pensar, eu tenho que voltar para a minha família. Agora é época. Eu já estava com 65 anos, acho que agora é tempo. Comecei a pensar isso, mas passou. Eu não queria mais voltar depois que eu estava bem. Mas antes de sair do hospital, eu liguei para a casa onde eu morava. Falei assim, olha, eu vou para a igreja, então, por favor, leva as minhas coisas para a igreja. Ela falou assim, não, você pode vir para casa. Eu falei para você não vir por causa de você mesma, porque você está muito fraca, pensando para cuidar de você, para você ficar isolada. Mas você pode vir e se isola no seu quarto. Aí eu fiquei mais feliz, voltei para casa. Mas, mesmo assim, foi horrível o processo da cura, porque eu pensava, não, eu nunca mais vou voltar ao normal. E eu ligava para a médica eu andava 10 minutos, eu já tinha que deitar, porque eu não aguentava a respiração muito fraca. E eu falei, Senhor, eu nunca mais vou voltar ao normal. E isso passou muito tempo, mas a médica falava, não, isso é normal, isso é normal. Eu falei, não é possível que pode ser normal. Eu não posso andar, eu sempre fui muito dinâmica. E comecei, nesse tempo, a orar muito, ver o que Deus tinha para mim. Eu fui para o centro de Chicago para buscar minha documentação, que eu sempre tinha que ir lá em Chicago para renovar. E eu estava no restaurante, eu comecei a pensar, eu acho que realmente veio na minha mente,
eu tenho que ir embora, agora é o tempo. E minha família toda desesperada, orando como nunca, para eu voltar, porque elas não queriam que eu morresse lá sozinha. Mas eu não importava, irmãos, eu estava tão feliz que para mim tanto fazia, viver ou morrer, eu estava contente. E elas orando muito, então ali no centro de Chicago, eu falei, não, vou embora. E liguei para o meu amigo, olha, você ainda está disposto a pagar aquela passagem que você disse que pagaria para eu voltar para o Brasil? Ele não falou nada, desligou o telefone. Daqui a pouco, olha, tem uma passagem para 29 de agosto, já está paga. Eu falei, não quero ir. Assim também não, dá um tempo, deixa eu esperar até o fim do ano. Não, você vai ter que ir, já está comprado. Então, assim eu vim para o Brasil. Quando cheguei no Brasil, eu cheguei dia 30 de agosto, a minha irmã morreu depois de 4 dias de Covid. Graças a Deus que ela foi com Jesus. É uma mulher salva, liberta, amava Jesus, então ela foi promovida. Aí depois de alguns dias, minha outra irmã foi para o hospital, a outra teve Covid. Então, as 4 tiveram Covid, eu e minhas irmãs. Uma foi com Jesus e as outras, graças a Deus, ficaram, estão firmes, estão felizes. Então, nós cremos, irmãos, que nessa época tão difícil, se você e eu, nós ficamos, é porque Deus ainda tem algo para realizar e para nos abençoar e para que nós possamos ser abençoador também. Levanta sua cabeça e diz, Jesus, nessa época eu fiquei, eu quero levantar o teu nome, eu quero fazer o teu nome famoso, eu não quero deixar que nenhuma fortaleza mais na minha mente, eu vou eu vou destruir todas as fortalezas que têm me prendido até agora, porque eu quero andar em liberdade. Nós temos um Deus que liberta, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que traz avivamento, renovo. Arrebato borobo shondera barabakara manaya rebarachanda monacaya. E eu creio que o Espírito de Deus que está dentro de você é uma época de você se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Não vou deixar que nada me destrua, nem o medo, nem a saudade daqueles que morreram. Não vou ficar aqui gemendo e chorando, não para. Não é tempo mais de nós ficarmos lastimando, lambendo as feridas. É tempo de nós olharmos para Jesus, amar a Jesus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Irmãos, não existe algo precioso quando você se levanta e dá tudo para Jesus. Você é renovado. E eu confesso para vocês que quando eu estava quase ali sem força nenhuma, eu li a história do KFC. É um homem que ele vende, tem até hoje KFC aqui, um restaurante de frango. E ele pensa num homem derrotado. Com 8 anos a mãe morreu. Com 18 ele casou. A mulher teve um filho, abandonou ele sozinho. Todos os trabalhos que ele tinha eram mandados embora. Ele foi para o exército. Ele queria seguir no exército, ser capitão, se tornar general. Eles falaram para ele, você não tem condição, você não tem capacidade. E com 65 anos mandaram ele embora do exército e ele foi aposentado com $105 por mês. Ele ficou revoltado, porque ele olhou para a vida toda, era só fracasso, nenhuma vitória. Com casamento, com pai, com família, com negócios, nada. Então ele não tinha motivo para viver. E ele sentou e começou a escrever a história dele, porque ele ia se matar. E quando ele começou a escrever a história dele, só a derrota, ele pensou, eu sei vender frangos. E começou a vender frangos. Esse restaurante tem franquia em todas as cidades nos Estados Unidos, e tem aqui também. Só vende frango frito. E ele começou a vender nas ruas, e morreu riquíssimo. Depois que eu li a história desse homem, eu falei assim, eu tenho exatamente 65 anos, então a minha vida está começando agora, amém? Eu vou começar agora para a glória de Jesus, vou fazer coisas como nunca antes fiz para a glória de Deus. E eu me animei, me levantei e eu falei, o que eu sei fazer?
é abençoar as pessoas, é falar de Jesus. O que eu sei fazer é levantar as pessoas, é trazer cura interior, libertação, tudo isso está dentro de mim. Então eu levantei e falei assim, olha, eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Esse homem ficou rico material, e se você ficar rico é bom, abençoa a igreja, mas eu não sei fazer dinheiro, mas eu sei libertar, abençoar a vida, por causa de Jesus que está em mim, amém? E você tem tudo isso, irmão. Você pode morrer rico para glorificar a Jesus, para levar muitas vidas salva e liberta. Eu determinei na minha vida, a partir daquele dia, meu ministério está começando. Está aqui também, irmãos, é um ato profético. 40 anos foi que o povo ficou no deserto. Depois de 40 anos, eles saíram e tomaram a terra prometida. Eu disse, aleluia, porque aqui nessa igreja, 40 anos, eu saí daqui muito jovem, eu tinha 26 anos. Então eu disse, Senhor, é um ano de completamente mudança. É um ano que Deus está trazendo coisas novas na minha vida, no meu ministério. Eu disse, Senhor, eis-me aqui, agora eu vou com tudo. Nada vai me prender mais. O medo, a inferioridade, a rejeição, ainda que vem muitas vezes o medo. E quando isso começa a vir, eu lembro de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para pôr em liberdade o cativo. E você é ungido para pôr em liberdade o que está cativo, para pôr em liberdade a sua família, para pôr em liberdade você mesmo em primeiro lugar. Amém? Irmãos, que o Senhor abençoe. Olhe para dentro de você. Quais são as ataduras, quais são as fortalezas que nesta manhã você tem que destruir. Talvez a indiferença, o conformismo. Eu estou tão bem, já sou salvo, amo a Jesus, o Espírito Santo está comigo, glória a Deus, aleluia. Talvez você tenha que romper essa fortaleza do comodismo, talvez você tenha que romper a inferioridade, o medo, a depressão, a angústia, a solidão, não importa quais são as ataduras, quais são as fortalezas, você pode ser liberto nesta manhã, para a glória de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre você, e nesta manhã eu creio que é um avivamento na sua vida, vai despertar você para amar a Jesus, para colocar a Jesus em primeiro lugar, porque você não foi salvo por acaso, você foi salvo para abençoar outros, assim como você é abençoado, amém? Irmãos, Deus abençoe vocês, e minha oração por vocês e para nós é que nós nos levantamos com essa ousadia que Paulo tinha de pregar a Jesus, estando preso ou não, estando livre ou não, estando em cadeias ou não, estando no mar ou não, amém? E nós temos esse mesmo espírito que Paulo tinha. O que muitas vezes nós não fazemos é levantar com a ousadia que esse homem levantou, amém? Então vamos esquecer as coisas que para trás ficam, como Paulo disse, e avançar para aquelas que Ele tem preparado para nós. Esse é o meu alvo. Deus abençoe, pastor, e muito obrigada pela oportunidade. E eu gostaria agora também, depois desses 40 anos proféticos na minha vida, aqui nesta igreja, que eu fui enviada com muito medo, com muito temor. E o Senhor me curou, o Senhor me libertou. E vocês tiveram a confiança, tiveram a ousadia de orar por mim e confiar em mim, orando e dando dinheiro também. Então, eu quero que vocês orem por mim de novo, que um renovo do meu ministério. Estou saindo do deserto e possuindo a terra prometida, aquilo que Deus tem para mim, amém? E eu queria também que vocês orassem por mim novamente, me enviando, mas dessa vez de maneira diferente, amém? Aleluia, muito obrigada, Deus abençoe. Eu quero só fazer uma oração por vocês. Pai, muito obrigada por esta igreja, obrigada pelos pastores, Senhor, os que já partiram,
está contigo, e nós te louvamos por esse ministério precioso, por esse ministério que me ajudou a fazer missões em Portugal, na França, através da oração, através do dinheiro. E nesta manhã eu quero abençoar esta igreja financeiramente, que o Senhor dê em dobro para eles. Senhor, convida salva, convida liberta, convidas vindo, te conhecendo como Senhor e Salvador, que venha saber desta igreja e venha procurar, Senhor, que esse tempo seja um tempo de muitas vidas entrando nesta igreja e glorificando o teu nome, Senhor. Levanta cada um dos teus servos, Senhor, o que cada um precisa nesta manhã, toca, aviva, renova, cura, trazendo cura física, cura emocional e levantando cada um para glorificar o teu nome, para te conhecer, para te amar e para te adorar com todo o coração. Muito obrigada por esta igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém.